7 de julho de 2017. Solicito o primeiro secretário para a chamada regimental. José Boa Pessanha. Presente. Marquinhos Marquinhos. Presente. Alexandre Moreira. Presente. Léo Assis. Presente. Luiz da Silva. Presente. Vereador Calico. Presente. Vereador Chiquinho. Presente. Vereador Luciano Pessanha. Presente. Vereador Xande Moreno. Presente. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Issamã, declaro aberta a sessão. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 5/7 de 2017. Ata da sessão ordinária, realizada aos 5 dias do mês de julho de 2017, às 11 horas. Eu dispenso para me votar. Em votação, pedido de dispensa da ata, uma vez de reconhecimento de todos os vereadores. Os concordarem continuem sentados, os discordarem se levantem. Aprovado. Em votação, a ata da sessão ordinária do dia 5/7 de 2017. Os vereadores concordarem permaneçam sentados. Os discordarem se levantem. Aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das emendas dos projetos de lei número 050 de 2017, constante da ordem do dia. Emenda modificativa número 001/2017. Emenda. Dispõe sobre alteração na redação do parágrafo 2º do projeto de lei número 050/2017. O vereador que se subscreve com assento nesta Casa Legislativa propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 050/2017. Artigo 1º. O artigo 2º do projeto de lei 050 passa a vigorar com a seguinte redação: para que faça ajuste à gratificação criada no artigo 1º, o servidor terá que ter pontualidade com o seu horário de trabalho, terá que ter no máximo 3 faltas justificadas por mês. Artigo 2º. Esta emenda modificativa no projeto de lei número 050/2017 em vigor na data de sua publicação, salvo as sessões 20 de julho de 2017. Vereadores Luciano Pessanha, Calil, Luiz da Silva, Leonardo da Silva, José Boa Pessanha. Emenda supressiva número 002/2017. Emenda. Dispõe sobre a supressão do artigo 2º do projeto de lei número 050/2017, do Poder Executivo que concede gratificação de R$200 aos empregados públicos municipais ocupando os cargos de cuidador e auxiliar cuidador. Vereadores que se inscrevem com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 104, 5 e 103, parágrafo 1º e 2º da Câmara Municipal, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei 050/2017. Fica suprimido o artigo 2º e parágrafo único do projeto de evidência. Justificativo. O texto previsto no artigo 2º do projeto de lei, ao vedar a concessão da gratificação aos servidores que faltaram ao trabalho justificadamente ou estiverem em uso de licença médica, contempla uma ilegalidade por desconsiderar a legislação trabalhista. Destaque-se que os servidores públicos do município de Issamã são seletistas, ou seja, têm sua relação de trabalho regida pelas normas da Constituição CLT, que prevê a impossibilidade de desconto dos salários quando o trabalhador faltar justificadamente. Seja por motivos particulares previstos no artigo 473 da CLT, seja em função de enfermidade devidamente atestada. É sabido que, na maioria das vezes, a falta ao trabalho por parte do servidor se dá por motivos alheios à sua vontade, de forma que o mesmo não pode ser punido pela legislação com a perda da gratificação contida no projeto de lei em evidência. Para que destacamos em que eventuais casos onde servidores públicos sejam faltosos, contumados, deverão ensejar formalização do processo administrativo disciplinar para apurar a conduta, reservando-lhes o direito ao contraditório e à defesa e, ao final, a aplicação da medida punitiva aplicada ao caso. Toda qualquer iniciativa voltada para a valorização dos servidores municipais há de ser louvada, exceto utilizada como subterfúgio para a supressão de direitos e garantias asseguradas a todos os trabalhadores do município. Que Issamã, 13 de julho de 2017, Alexandre Moreira de Carvalho Gomes, vereador autora, Marcos da Silva Moreira, vereador autor. Solicito ao meu secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número
049/2017, de autoria do Executivo. Só para esclarecer, esse projeto, esse parecer que vai ser lido agora, é referente àquele projeto da criação das vagas, já é conhecimento pelos vereadores. Pode ser. Comissão Permanente de Justiça e Ação, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referência, Projeto de Lei número 049/2017. Quantas figuras tem vão ter sido ouvidos, né? E quantos pensam essa figura? Pela ordem, presidente, eu faço questão que seja lido o parecer da Comissão Permanente de Títulos e Honrarias, Educação e Cultura, que prima pela aprovação com ressalvas do projeto de lei. Sim, vereador, esse Gustavo trocou uma ideia. Esse parecer referente àquele projeto 049, que dispõe sobre a criação das vagas de veterinário, de técnico de informática, educação física, etc. Não é do projeto 050 do auxiliar cuidador, não. Então, ok, vai ser lido em seguida, né? Isso, vai ser lido em seguida. Ok, obrigado. Em votação, a retirada da leitura do parecer, uma vez que é de conhecimento de todos os vereadores. Concordarem que fiquem sentados, o discordarem que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão única o projeto de lei número 049/2017. 049, porque na numeração veio para a gente 048, está errado. 049 é um projeto de lei que cria as vagas e regulariza a situação da estrutura administrativa do município, né? Correto? Exatamente. Ok, obrigado. Então, por encerrar a discussão, em votação única o projeto de lei número 049/2017. Solicito meu secretário que faça chamada nominal para a votação. José Costa Santos. Esse é referente às vagas, correto? Exatamente. A favor. Marquinhos Mariqueira. A favor. Alexandre Moreira. Senhor presidente, eu vou votar a favor, vou justificar meu voto. Esse projeto de lei veio para cá, na verdade, para suprir uma inconformidade existente na estrutura administrativa do município. Na verdade, nós não estamos criando vagas, nós estamos regularizando as vagas já existentes, já ocupadas por servidores concursados, servidores de carreira, e isso é só para suprir uma inconformidade, segundo bem me explicou a coordenadora de pessoal da Prefeitura de Quissamã. Então, por esse motivo, eu voto a favor. Senhor presidente, está bem bom. Tá. Léo Assis. Luiz da Silva. A favor. Vereador Carioca. A favor. Vereador Chiquinho. Desculpe, o árbitro. Eu vou votar a favor quando se abre vagas para as pessoas trabalhar, a gente tem que votar a favor. Eu, de vista a esse projeto, vi que tem uma necessidade no município. Está faltando pessoas nesse quadro. Então, hoje, vim aqui no secretário para votar. Eu meu voto é a favor. Passou nas condições, no estado, tudo ok. Obrigado. A favor. Vereador Xande Moreno. A favor. Aprovado. Coloco a discussão única a emenda modificativa número 001 de 2017 ao projeto de lei número 050 de 2017, de autoria dos vereadores Luciano Peçanha, Calico, Luiz Jacil, José Borba e Léo da Cis. Pela ordem, excelência, eu vou votar contra essa emenda, porque nós não somos deputados federais, nós somos vereadores. Votando a favor de uma emenda dessa, nós estamos aí suprimindo o artigo 473 da CLT, que faculta qualquer trabalhador que tenha o seu regime regido pela CLT o direito de faltar. Não só pela questão de não gozar de uma saúde física para trabalhar, mas também por todos os outros itens que o artigo 473 elenca, como casamento, doação de sangue, nascimento de um filho, período de tempo que tiver que cumprir exigências do serviço militar, no dia em que estiver comprovadamente realizando provas de exame de vestibular, enfim. Nós não podemos aí suprimir uma gratificação e esquecer que existem leis maiores. Existe uma hierarquia das leis e a lei municipal não pode ser maior do que a lei federal. E também não só pode ser maior do que a CLT.
Então, penso que o Poder Executivo, ao encaminhar o projeto, deveria ter justificado essa gratificação com outros argumentos, senão contrariando os dispositivos legais. Então, meu voto é contra. Os cuidadores têm o direito de faltar, sim, justificadamente, seja por atestado, ou seja pelos motivos previstos na legislação. E os faltosos, como falei, em minha emenda, na nossa emenda, que vai ser aqui apurada, os faltosos deverão ser tratados pessoalmente, caso a caso, e não generalizar e tratar todos da mesma forma. Não se pode fazer uma emenda aqui concedendo somente o direito de faltar 3 meses, porque pode ser que aconteça que o servidor tenha que faltar 3 vezes e quando ele falta por motivos alheios à sua vontade. Ninguém programa faltar ao trabalho. E são essas as minhas considerações, eu voto contra essa emenda. Mais um governador? Sim. O meu voto também é um contrário desse emenda. Nós entramos com uma emenda, uma outra emenda, com uma coisa mais consistente, que assegure esses servidores, que são os cuidadores, que cuidam dessas pessoas de necessidade, com todo carinho, que eles já tiveram uma perda, na verdade, esse auxílio não é de 200, é apenas R$ 43, a gente perdeu R$ 157 lá atrás. E que conte no período de férias, na sua aposentadoria, que desconto no INSS. Não vai fazer diferença, porque nós temos uma nomeação única aqui para todo o salário de vocês e esse encargo trabalhista. Só uma única. Fica aqui minha observação, que desde que eu cheguei agora como vereador, eu sempre peço isso. A gente tem que discutir todas as matérias antes para estar em consenso. Que o estabelecido entre nós aqui é consenso. É uma coisa que os cuidadores, a meu ver, é de prática, eles merecem, só que como se foi feita a coisa, como se procedeu, está totalmente errado. Nós não poderíamos estar aqui hoje sem menos, sem nada, está até provado isso. Mas por nós, não tendo consenso entre nós, está dando essa divergência entre nós. Então, meu voto é contra em relação a isso e também ela está ferindo a CLT. Eu, como funcionário público do município, também não posso ferir a CLT, que é o que rege as nossas considerações. Muito obrigado. Secretário, eu quero também, aqui na minha fala, dizer que o PSDB, em dois votos dessa bancada, eu vou acompanhar o voto do Alexandre, do vereador Alexandre e do Marco Silva, que a emenda deles é a melhor. Nós temos que estar junto com o servidor. O que o meu nobre colega falou, nós temos aqui vereadores, nós temos que, não pode ter conflito. É o melhor para o servidor, vamos votar para o servidor. Nós temos, antes de chegar nessa cara, nós temos que ter um acordo, conversar. E o vereador Marco conversou comigo, conversou com o Xande, a vereadora, eu achei o melhor para o servidor. Que foi a melhor mesmo. Então eu peço desculpa ao meu nobre do governo, meu presidente da Câmara, que eu sou contra essa emenda. Hoje eu gostaria que essa reunião, dessa sessão hoje, extraordinária, que a gente estivesse voltando sim um reajuste salarial para toda a classe, justo, merecido, e não, de vez em quando, favorecer uma classe não outra. São todos funcionários públicos, todos defendem a mesma bandeira, que é cuidar bem da nossa comunidade, do nosso município. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu voto favorável a essa emenda, onde eu participei dela. Gostaria de deixar bem claro que eu não sou contra a qualquer perda de benefício de qualquer funcionário público. E dizer que eu também gostaria, vereador, que aqui estivesse sendo votado um momento para todos os funcionários públicos. A gente sabe do valor que o funcionário público tem para o crescimento e desenvolvimento da cidade, mas a gente também não pode esquecer da dificuldade que o município se encontra. Não é estar aqui botando culpa na crise, a gente tem que ser coerentes aqui. Em relação a essa emenda que eu fiz, eu voto a favor, porque
não está sendo retirado o benefício do salário do funcionário. É um benefício que a prefeita está dando para os auxiliares cuidadores em função de uma perda em salubridade, que não é uma coisa que cabe a gente aqui julgar, já veio para cá essa perda. O que a gente está julgando aqui é qual o critério a ser utilizado para o benefício ser dado ou não. A emenda dos 5 vereadores aqui é para que esse benefício seja concedido em função da pontualidade dos funcionários e, no caso de falta justificada durante 3 vezes na semana, o benefício vai ser concedido. De 4 faltas em diante, o benefício não será concedido, mas eu tenho certeza, né, que os superiores auxiliares cuidadores, em função, como o vereador falou, né, a gente não pode aqui prever o que vai acontecer na vida de qualquer servidor público. Está aqui na emenda que o servidor irá receber o benefício, no caso de no máximo 3 faltas, mas acontecendo algo extraordinário, além dessas 3 faltas, caso aconteça também algo extraordinário, eu tenho certeza que o superior imediato desses funcionários não irá medir esforços para que esse benefício seja dado em função de uma outra falta além da terceira, caso seja uma justificativa plausível. Eu não voto a favor em função disso, de saber, eu votaria contra se esse benefício se essas faltas tivessem sendo cortadas o salário do funcionário. Mas o salário continuará sendo recebido independente da quantidade de faltas que o funcionário tiver, sendo justificado. Mas a quantidade de falta irá implicar no benefício que o município está oferecendo aos funcionários. Então, eu voto a favor em função disso, senhor presidente. Só esclarecer que está em discussão ainda, não entrou na votação ainda, está só em discussão. Só adiantei minha votação, como tem mais já me adiantaram. Aproveitando que o projeto ainda é discussão, eu discordo do vereador líder do governo, no sentido, e vou reafirmar aqui o que falou o vereador Marquinhos Mariquita, que me antecedeu. Desde março eu estou tratando desse assunto da questão dos cuidadores aqui. Esse atual governo suprimiu a gratificação de insalubridade que era paga desde o governo passado aos cuidadores, sob o argumento de que um parecer do médico do trabalho classificou a atividade como não insalubre. Uma rápida lida no edital do concurso público que essas pessoas fizeram, porque eles não entraram pela janela, eles não são as certas da prefeita. Eles entraram na prefeitura através de um concurso público, por mérito, fizeram uma prova e passaram. Se os senhores não sabem, mas podem saber, nem o salário base do edital eles ganham menos. Já é uma irregularidade. Bom, aí foi concedida a insalubridade porque a atividade, eu não vou ler aqui, porque nós estamos em discussão, mas se uma rápida lida no edital, eu já fiz isso na sessão anterior, né? Até mudança do paciente de cama é a atribuição dessas pessoas. Cuidar de crianças especiais, como bem falou aqui, cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade social, como é o caso dos cuidadores da Casa Viva. Uma rápida leitura no edital, só na leitura nós vislumbramos aí, sim, a tipicidade da insalubridade. Mas a prefeita resolveu tirar a insalubridade desses servidores. Insalubridade é essa que incide sobre todos os direitos trabalhistas. Férias, 13º, aposentadoria, foi retirado R$ 157 dessas pessoas. Vamos fazer o quê? Vamos dar R$200. Por que R$200, vereador Marquinhos Mariquita? Sai mais barato para a prefeitura do que dar os 157, porque na verdade o custeio disso vai ser um pouco mais de R$200. A economia, só para vocês terem ideia, é um pouco mais de R$3.000 por mês, porque são um pouco mais de 20 cuidadores. Uma economia, desculpa o termo, porca. Por quê? Como bem falou o vereador Marquinhos Mariquita, basta abrir o DOAP todos os dias e os senhores vão ver lá uma nomeação. Hoje mesmo foram 2. E os valores com mais de R$4.000 de salário. Então, que governo é esse que está fazendo economia, que está explorando o servidor? Por que o servidor? Não. E não vai fazer isso nessa casa. E no mais, tirou essa gratificação, tirou essa insalubridade, que é um direito, e mandou para cá uma gratificação, restringindo isso da forma que eles desejam. Copiaram e colaram uma lei que já existia no município, mas que foi direcionada para plantonistas, né? Fizeram uma redação aqui esdrúxula da lei, dizendo que tem que ter horário de chegada e horário de saída. Nós aqui não fizemos a leitura toda da lei, mas já fizemos essa leitura aqui nessa casa, e suprimindo o direito das pessoas de faltarem, como diz a CLT. Então, na verdade, se tem alguma inconformidade ou ilegalidade, é no corpo dessa lei. Então, peço aos senhores vereadores, olhando aqui para
para todos os cuidadores que lotam esse plenário, que pesem e botem a mão na consciência, principalmente aqueles que são servidores públicos municipais. Se hoje a gente permitir uma ilegalidade contra o servidor aqui, isso vai virar regra. E a gente não pode permitir isso. Muito obrigada. Vereadora, em relação à questão da insalubridade, como eu falei aqui, não está em discussão a questão da insalubridade, que não compete a nós, porque já veio para cá como fala. Compete sim, vereador, vou fazer uma indicação nessa casa para retomar essa insalubridade. A palavra está com o vereador Léo. Mas é discussão, vereador, isso não para mim não incomoda. A discussão é nesse sentido. Um conclui e o outro Não, fala. vereadora, a senhora como prefeita, se houvesse um parecer do médico do trabalho, que é o funcionário responsável por tal ato, dizendo para a senhora que tal categoria, independente se você vai cuidar ou não, que tal categoria não seria que a insalubridade não fosse um ato verdadeiro, a tal categoria só iria desacatar o médico do trabalho, que a função dele é essa, eu não estou aqui discordando. Posso responder? O senhor fez uma indagação para mim. Só deixa eu terminar. Tá. Eu não estou aqui discordando ou concordando com a questão da insalubridade. E cada um tem uma opinião e opinião para ser respeitada. Claro. Sabe muito bem disso. Claro. Mas a pergunta é, se um médico do trabalho chegasse para a senhora como gestor do município, prefeito do município, e dissesse que aquela tal categoria não se enquadra no perfil da insalubridade, a senhora iria dizer para o médico do trabalho, o senhor está errado, eu quero que a insalubridade permaneça independente do que eu irei responder na justiça, enfim. Eu agradeço muito a pergunta, vereadora da CIT, porque se eu fosse a prefeita do município e visse uma ilegalidade dessa, uma arbitrariedade dessa sendo cometida por um médico do trabalho, que também é servidor público municipal, eu iria chamá-lo com toda a autoridade de prefeito e como conhecedora de lei que sou, e iria falar para o médico, o senhor volte ao local e faça novamente esse parecer e atente às normas do edital e veja se realmente essa atividade não é insalubre, porque é. E mandaria que o médico, estou respondendo a sua pergunta, por favor. O médico, não, senhor, não. Isso na sua avaliação. Isso na sua avaliação. Eu chamaria o médico e diria, olha aqui, o senhor já leu o edital, o senhor retorne aos locais e volte quando eles estiverem trabalhando. E o senhor vai verificar que a atividade deles é insalubre. E eu iria questionar isso nem que fosse no Supremo, porque eu sou dessa. Ok? Eu não falei exclusivamente se os auxiliares cuidadores, você vai entender. Eu fiz uma não, mas nós só podemos discutir sobre o assunto que está aqui. O senhor não pode fazer ligações sobre outros casos. Aí a senhora está sendo, não está sendo correta comigo, a senhora está querendo jogar contra uma classe. E eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Mais algum vereador? Eu gostaria, inclusive, senhor presidente, de todos os vereadores que assinaram essa emenda junto com o vereador que vos fala, que também desse o parecer junto nessa discussão. Seria interessante. Que foi uma emenda assinada por mim, por Vossa Excelência, pelo vereador Camilo, pelo vereador Biasil. E seria interessante que eles explicassem por que eles terem assinado essa emenda e aprovado aqui junto com a gente. Porque eu sou amigo do governo, estou com muito prazer, já falei que não vou defender o indefensável, né? Como foi abordado aqui, já que o vereador Léo é amigo do governo, é tudo com ele agora. Eu não concordo com isso. Aqui a oposição e a situação. A discussão tem que ser feita no âmbito total. A vereadora Alexandre é a oposição, nós ficamos 4 horas discutindo o assunto. Então, olha, solicitou novamente. Eu aqui estou fazendo a voz da minha consciência, representando eu falei isso com o senhor. Aqui não se trata de ser vereadora de oposição. Eu já expus os meus motivos. Agora se falar ao mesmo tempo, nem a gravação da ata vai conseguir entender. Tem um vereador falar, concluir a fala, terminou de falar, o outro fala. Eu estou apenas falando, só para concluir, eu estou apenas falando aqui que a senhora deu o voto da senhora, a senhora explicou o porquê, brilhantemente, concordo. Fiz um relatório da comissão. O vereador Marcos também, o que eu estou falando aqui é que o debate é um debate importante, um debate amplo. O que eu estou pedindo aqui é que os novos colegas que assinaram a linha do governo, que também entrem nesse debate e expliquem por que estão votando a favor, como vocês explicaram, porque estão votando contra. Só isso, eu estou falando. Eu dei um exemplo de oposição à situação só para... Tá, só esclarecendo que eu fiz o parecer no dia 13 de junho, coloquei no sistema dessa casa o parecer da Comissão Permanente de Títulos e Honrarias, Educação e Cultura, da qual eu sou relatora,
O vereador Marcos assinou comigo, o presidente é o vereador Léo da Assis, está aqui, o parecer está para ser lido, e já somos 3, temos 2, então, na verdade, o parecer tem a maioria dos vereadores. Eu fiz a minha emenda também na mesma data, no dia 13 de julho, e tanto a minha emenda quanto o meu parecer, o parecer meu do vereador Marcos Silva, e a emenda minha e do vereador Marcos Silva, estava no sistema e era de conhecimento de todos os vereadores dessa casa. Tá? Só esclarecer isso, porque a minha atuação é de transparência e de lisura naquilo que faço e naquilo que penso. Não foi nada escondido, não trouxe aqui agora, não combinei voto com ninguém, tá? E minha atuação não é de oposição no sentido de obstacularizar nada. A minha atuação é no agir da minha consciência, naquilo que acredito, naquilo que eu estudei. Muito obrigada. Questão de ordem, vereador, presidente. E o que eu falei anteriormente, aconteceu antes, né, aqui, já está voltando isso já. Então, o que eu falei, e bate na minha matéria, é isso, para ter consenso. Entendeu? Tem que, uma discussão dessa que tem pessoas, né, nesse projeto, tem que ser discutido antes. Tem que já estamos vendo aqui, cada um tem a sua bandeira, tem o seu jeito de pensar. Agora, já chegar sem curso, já discutido, aí o que acontece? Fica 15, 20 minutos, meia hora, discutir uma coisa, que para mim, particularmente, respeitando os funcionários da função pública, que é banal. Tem muita coisa mais importante no município para ser discutido. Entendeu? Muitas coisas mesmo. Um artigozinho, desculpa vocês, é vocês. É o que está sendo proposto. Vai ficar aqui 1 hora para ser votado. É só máximo, desculpa. Concordo, presidente. É uma questão de ordem. Nunca é sempre bom lembrar que o benefício está sendo aprovado por nós aqui. Com divergência em relação às emendas, mas o benefício está sendo aprovado. Com certeza, vereador. Eu estou falando que estamos dando muito tempo mais uma coisa que tem que estar sendo votada. Entendeu? Aí o vereador José Paulo, quando chega uma coisa que foi pertinente, que vai fazer uma emenda verbal, vai tentar retroagir que eles perderam. Olha só, como temos tudo isso aqui? Pertinente que o senhor falou. Então, só um minutinho. Essa lei está na Câmara há mais de 20 dias. Essa lei foi lida numa sessão anterior ao recesso. Na última sessão do recesso, essa lei ia ser votada, porém o vereador Chiquinho pediu vista, tem total direito de pedir, ficou 3 dias no gabinete dele, entramos no recesso, fizemos a sessão extraordinária hoje, para que seja votado hoje, para que o mais rápido possível o executivo pague ao auxílio, ou seja, não faltou tempo hábil para que os vereadores fossem na secretaria, pegassem a lei, analisassem e tirassem suas dúvidas. Está no sistema desde 2 sessões antes do recesso, então há mais de 20 dias que essa lei está no recesso. Só para quem está presente entender, quando as leis entram na secretaria, elas vão para o meu gabinete, eu coloco na pauta, ela é lida uma semana depois, mas ela já vai para o sistema. Depois de lida, ela tem mais uma semana tramitando nas comissões, então não é falta de tempo. O vereador que se interessou, teve a intenção de se inteirar, teve mais de 20 dias para se inteirar. Então, hoje, para discutir a lei e votar para que o auxiliar cuidador receba ainda no próximo mês o pagamento. Pode não, o que o nobre colega Léo de Assis falou, que foi 5 votos, vai ser 5 votos a favor da emenda que o nobre vereador, junto com os demais. É isso que eu quero dizer. Ele quer dizer que não só foi ele só. Esse projeto ficou no meu gabinete, eu analisei, achei que a emenda do Marcos Silva foi melhor, ele tinha falado comigo antes, eu falei, olha, a emenda do vereador Marcos Alexandre está sendo a melhor para os servidores. E o nobre colega parou esse ano, os 5, e me chamou para o sinal, eu falei, nobre colega, eu já estou com o PSDB, vou votar na emenda menor do servidor. Então o nobre vereador do governo, ele está certo. Todos os 5 que assinaram, eu tive que dizer o porquê que está assinando esse projeto que não favorece muito ao servidor. A emenda do Marco está melhor. Vereador, já na ordem. A votação não aconteceu ainda. Pode ser que eu consiga aqui persuadir o voto do nobre vereador Luiz Jacil. Sim, né? Pode ser, pode. Não, e se a emenda aqui vai ser votado ainda. E se os vereadores aqui decidirem por essa emenda que limita
limita 3 faltas, né, do servidor sob pena de perder um benefício de R$200, né, se essa emenda não for contemplada e a nossa for contemplada, tem que suprimir o segundo, né, a nossa, Vossa Senhoria já declarou seu voto, o vereador Alexandre também, somos 4 aqui. Falta mais um vereador votar a favor. Agora, se a senhora prefeita não ficar satisfeita, ela veta lá. Agora, que mande para cá, para essa casa, as razões de veto. Não faça como fez na lei dos idosos, que vetou e ficou naquela casa, não respeitou o processo legislativo. E não está em discussão também, como a senhora falou, que não está em discussão a abrangência das funções. Sim, eu estou exemplificando. Está no meio da retórica. Exemplifiquei só para citar. Então, é o que o nosso colega está falando, ele não assumiu só. Tem mais vereadores que falam também. Ele não está errado. Eu falei para ele que eu votava para melhor. E aqui, como a vereadora falou, pode alguém votar conosco. E 5 votos, mas eu só pessoa. Questão de ordem, certo? Tem mais algum vereador? Porque tem a discussão tem que ser passada de vereador em vereador. Está repetindo os mesmos vereadores. Mais algum vereador? Em relação à emenda, à sugestão do vereador Léo, a emenda foi lida, no texto explica o que os 5 vereadores propõem, e os 5 vereadores assinaram e será votado. Então já está explicado na própria emenda. Mais algum vereador que não falou ainda, que quer falar alguma coisa? Presidente, mas se algum vereador quiser mudar o voto, ele assinou ali, mas se ele dizer eu voto com a emenda que é melhor, ele pode votar com a emenda que é melhor. Com certeza. Com certeza, está todo mundo votado. Questão de ordem, eu até pedi o senhor para suspender, os 5 minutos, vocês 5 conversados. Justamente. Eu não tenho necessidade, não. A discussão sobre. Eu sei, eu só estou falando que a discussão. Não, eu sei, mas eu acho que se alguém tiver que mudar, eu acho que a gente está no plenário, né, os principais agraciados, o termo oficial de eu acho que o que tiver que ser falado aqui, que seja falado para eles ouvirem aqui. Eu não concordo até que a sugestão do senhor, mas eu não concordo não, porque a gente está no plenário, o que tiver que ser discutido, deve ser discutido aqui para que as pessoas entendam o parecer e a posição de cada vereador. Exatamente. O plenário é democrático, isso faz parte da democracia, isso é apenas uma pequena discussão, teremos muitos pela frente e faz parte da democracia. Cada um defende sua ideia e põe em votação e que a maioria decida. Solicito primeiro o secretário faz chamado nominal para a votação. José Borges Saia. Está sendo votada a emenda dos 5 vereadores. Para justificar meu voto, já que não falei anteriormente, uma vez que, com todo respeito aos fundadores auxiliares, mas nós sentamos, fizemos uma emenda por também avaliar e concordar que a lei, do jeito que chegou, não seria coerente, nem muito menos prudente, e foi que chegamos à conclusão dessa emenda. Emenda essa que eu assinei como membro da mesma e voto a favor. Aqui, Mariqueta. Meu voto é ao contrário, independente da minha corrente política, eu serei a favor, contra. Eu voto contra, eu sou vereadora, eu sou deputada federal, eu não posso aqui contrariar a CLT. Meu voto é contra. Léo Nascimento. Eu voto a favor, já justifiquei meu voto aqui anteriormente. Nós não somos deputados, mas somos vereadores. Os vereadores estão aqui para aprovar eles. Então, meu voto é a favor. Luiz da Silva. A favor. Vereador Camilo. O plenário é soberano, que decide somos nós, eu voto a favor. Vereador Silva. Eu vou acompanhar o voto do meu amigo Xande, também. E Marcos aqui. É o melhor, mas eu voto contra. Vereador Xande Moreno. Sou contra, plenamente, que a CLT, eu, funcionário público desta casa, há 27 anos, eu não posso ir contra o funcionário público, nem contra a consciência. Sim, meu voto é a favor, contra empate, o presidente desempata. Meu voto é a favor da emenda, uma vez que nós entendemos que a lei chegou aqui e não tinha direito a falta nenhuma.
Então, nós 5 propomos que tivesse pelo menos 3 faltas justificadas, para que não ficasse sem falta nenhuma. Aprovado. Essa Câmara, presidente, acaba de cometer um crime contra o funcionário dele, contra o auxiliar poderoso. Coloca em discussão única a emenda 002 ao projeto de lei número 050/2017, de autoria da vereadora Alexandra Moreira e Marcos Silva. Dou por encerrar a discussão. Vai ser votada agora a emenda proposta por a vereadora Alexandra e o vereador Marcos Silva. Em que pese aqui a manifestação dos estudantes que deixaram esse plenário, eu ainda no âmbito da discussão gostaria de fazer a leitura do meu parecer, parecer meu e o do vereador Marcos Silva, destacando aqui minha indignação com o que acaba de ser feito nessa casa. Tá? Eu vou ler minha justificativa e vou ler de forma o meu parecer, que prima e chama atenção para a ilegalidade desse. Vereador, questão de ordem. É o primeiro secretário que tem que ler o parecer. Não, na discussão eu posso falar o que eu quiser. Inclusive ler o que eu quiser. Então deixe você dentro do seu tempo. Sim. Pode ler. O texto previsto pelo artigo 2º do projeto de lei, ao vedar a concessão de gratificação aos servidores que faltarem ao trabalho justificadamente ou estiverem em posto de licença médica, contempla uma ilegalidade, por desconsiderar a legislação trabalhista. Destaca-se que os servidores públicos do município de Quissamã são selentistas, ou seja, têm sua relação de trabalho regida pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que prevê possibilidade de desconto dos salários quando o trabalhador faltar justificadamente, seja por motivos particulares previstos no artigo 473 da CLT, seja em função de enfermidade devidamente atestada. É sabido que, na maioria das vezes, a falta ao trabalho por parte do servidor se dá por motivos alheios à sua vontade, de forma que o mesmo não pode ser punido pela administração com a perda da gratificação contida no projeto de lei em evidência. Também destacamos que eventuais casos onde os servidores públicos sejam faltosos contumazes deverão ensejar a formalização de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta, reservando-lhes o direito ao contraditório e a ampla defesa e, ao final, a aplicação da medida punitiva aplicada ao caso. Toda e qualquer iniciativa voltada para a valorização dos servidores municipais há de ser louvada, exceto se utilizada como subterfúgio para a supressão de direitos e garantias assegurados a todos os trabalhadores desse município. É com muita indignação que eu vejo esse projeto ser aprovado nessa casa. Muita indignação, porque, na verdade, nós estamos fazendo história aqui. Nós estamos fazendo história, vocês estão assistindo essa casa a fazer história, no sentido de suprimir os direitos trabalhistas dos servidores públicos municipais dessa cidade, que há 5 anos estão sem aumento, há 3 anos estão sem reajuste no salário e nos tickets. Esse é o governo da mudança. Parabéns, prefeita, a senhora venceu, mas perdeu. Então, vou encerrar a discussão. Do jeito que a vereadora fala, é como se o governo não tivesse nenhum benefício para o servidor. Então, queria deixar bem claro, o motivo para infelizmente está sendo passado para a área, mas os R$200, eu acho pouco, a classe merecia mais, mas é que o governo pode oferecer, os R$200 estão sendo concedidos ao servidor. Então, não vai receber quem tiver acima de 4 faltas, acima de 3 faltas, mas falta dizer. Ninguém será insensível ao ponto de funcionário faltar as três vezes. Se surgir uma 4ª ou 5ª falta justificada, ninguém vai ser insensível ao ponto de tirar esse valor em função de uma 4ª ou 5ª falta. Então, só para dizer, porque conforme está falando, que o servidor está penalizado, é como se o médico de trabalho tivesse cortado a insalubridade e a prefeita tivesse batido palmas para isso e não tivesse feito nada. A prefeita está concedendo um benefício em cima da perda que o funcionário teve. Então, o benefício que está dando coisa pode ser no campo daqui a E que virar nessa casa. Sim, mas pode ser na hora que quiser. Os vereadores não vão. Nenhum vereador que vai ser contra. Eu já não tenho mais essa certeza. Depois de hoje, tenho certeza mais. Eu falo por mim, vereador. Em votação, a emenda supressiva 002/2017 ao projeto de lei 050, de autoria do vereador Alexandre e do vereador Marcos Moreira. Solicito o primeiro secretário para chamar nominal para a votação.
José Paulo Mensagem. Voto. Marquinhos Marquinhos. A favor. Alexandre Moreira. A favor dos direitos trabalhistas. Vereadora da CIF. Nem sabe, não. Olha, Nem sabe o que está votando. Vereador William Silva. e outra coisa, só que é idiota, presidente. Eu ouvi isso aqui, eu ouvi. Pela ordem, senhor presidente. A votação é a favor ou contra. A parte de discussão já passou. Vereador William Silva. A favor ou contra? Questão de ordem. A votação não foi encerrada ainda. A votação não foi encerrada ainda. Vereador José Silva, para esclarecer, nós estamos votando a emenda supressiva. Questão de ordem. Um abraço a vocês, está em votação. O vereador José Silva está sendo votado a emenda supressiva 002/2017 ao projeto de lei de autoria da vereadora Alexandra do Marco Moreira. Vossa Excelência é a favor ou contra? Se o senhor fizer um posse desse aqui, acabou. Aí acabou. Porque eu só estou incluindo um vereador que votou a favor. Olha, vamos ter parceria. O senhor é consciente. O senhor é consciente. O vereador é dono do voto dele. Não, ele já votou a favor. Vereador, Ele já votou a favor. não estou influenciando, não estou Não, estabelecendo. ele já votou. Não tem esclarecimento mais. Não tem esclarecimento mais. Aí é brincadeira. Olha, aí, ele já votou isso aqui, não tem. A palavra está para o vereador José Silva. Aqui não tem de volta, não, gente. Não tem desculpa aqui, não. Não tem desculpa no plenário. Isso aqui é uma casa de lei. Se tiver desculpa, que vão botar aqui, então pode ser brincadeira. Deixa ele dar seu informe, seu microfone. Não, está ligado, Silva. mas ele já votou a favor. Se ele é a favor ou contra. Ele já votou a favor. Não tem duas não, por exemplo. Não faz isso não. Se eu não vou pra rua, vou pra rádio, eu vou pra rádio, eu vou botar dinheiro. Questão de ordem. Seu Luiz, daria seu voto. Seu Luiz, fique à vontade. Vossa Excelência está à vontade para votar a favor. Para dizer o que Vossa Excelência tem. Fique à vontade, não tem ninguém influenciando o senhor. Quem pode, fique todo. Fique à vontade. Meu voto é contra. Não, porra, não votou. A gente Vereador Dalil. Não, já acabou, senhor presidente. Senhor presidente, eu trouxe texto como. Vereador Chiquinho Aguilera. Eu já falei que acabou, senhor presidente. Como é que você vai. Ô, presidente, só um minuto. Esse Deixa eu falar, vereadora Silva. Presidente, eu gostaria de saber do senhor se no regimento interno dessa casa, um vereador dá um voto e logo depois mudar esse voto. Eu quero saber que a gente tem que estar regimentado. A sessão. Todo mundo sabe o meu posicionamento. Eu sou uma pessoa que é interior, sou uma pessoa autêntica. Mas foi o que foi falado aqui. A gente não está brincando. Nós temos que prestar atenção naquilo que está sendo pedido e naquilo que está sendo votado. Por isso que eu falei. O vereador votou a favor depois que foi repreendido, votou, pode isso está claro. Eu quero saber. Se essa casa diz isso. Porque se o regimento interno dessa casa disser
está à vontade. Tem vários testemunhos aqui para dizer se ele é a favor ou contra. Ele está à vontade com o voto dele. Se ele achar que é contra, todo mundo respeita. Se for a favor, não é claro que tinha encerrado a votação. Foi Para ter um questionamento aqui, o vereador se exaltou um pouco em função da votação do vereador. Eu sei. Mas o que está acontecendo por causa da questão aqui é que o regimento interno dessa casa permite que logo após o vereador favorável, ele vote com a quando não foi encerrada a votação, permite. Agora, se tivesse encerrada a votação, não permitia mais. A votação não foi encerrada. Ele votou a favor, mesmo que estava encerrado, ele votou a favor, ele vai votar atrás do presidente. Isso não é lei, senhor presidente. Vereador Xande Simonão, voto Vossa Excelência votar a favor ou contra, fica à vontade. A votação não foi encerrada ainda. É lastimável o que está acontecendo aqui. Eu nunca vi isso, 7 anos de Câmara, 28 anos, em outros ocasiões, tá? E ver esse cenário, tá? Mas eu vou falar o que eu quero. Você falou o que eu quero, eu vou falar o que eu quero, sou eu. Entendeu? O voto do senhor, vereador, você tem mais intenção do seu voto. Vamos torcer para o seu voto na vitória. Entendeu? Então, o que aconteceu agora? Na minha opinião, está avaliado. Está registrado. Votação ainda. Não encerrou a votação. Ainda não foi aprovada, nem foi rejeitada a emenda. Ainda será votado o projeto. Então a sessão ainda vai se prolongar. Por enquanto está sendo votada a emenda. Não foi encerrada a votação da emenda. Senhor presidente. O vereador Xande Augusto. Pela ordem, senhor presidente. Vamos revisar os fatos de forma bem branda. O senhor estava fazendo a chamada nominal e ele votou a favor. O senhor, no alto da sua autoridade enquanto presidente, pessoalmente mudar o voto. Esclareci. Foi isso que aconteceu. Esclareci a emenda ser Está votada. gravado. Está esclarecido. No começo da votação foi Está esclarecido. Pode votar, meu irmão. Está votando a emenda 02, diretoria do vereador Alexandre. Por favor. Você é a favor. 5 a 4. Rejeitada, 4 votos a 5. 5. Ainda será votado o projeto. 5 foi votado. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, da Comissão de Títulos Honrariza, Educação e Cultura, ao projeto de lei 050, de autoria do Executivo, que concede o benefício auxiliar cuidador. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Referência. Em votação, pedido de dispensa do parecer, uma vez de conhecimento de todos os vereadores. Se concordarem, continuem sentados. Eu discordo. Discordar, se levanta. Eu discordo. Eu quero que seja lido os pareceres, porque eu quero saber qual foi a legalidade encontrada nessa lei que rasga a CLT. Quero saber qual foi o parecer da Comissão de Redação e Justiça sobre essa lei. Como tem um vereador contra, então é aprovado a gente 2 vereadores. A retirada da leitura do parecer. 2 vereadores contra a retirada da leitura do parecer, né? Então, aprovada a retirada da leitura. Coloco em discussão única o projeto de lei número 050/2017. Vou esclarecer novamente. Esse projeto de lei é um projeto que chegou a esta casa para conceder auxiliares cuidadores o auxílio de R$200, uma vez que eles perderam o auxílio de insalubridade. Então será votado agora a favor ou contra se os auxiliares cuidadores devem receber os R$200 ou não. Isso será votado agora. Tem alguma discussão? Alguém quer falar alguma coisa? Está em discussão o projeto de lei 050. Já encerrou a discussão das emendas, etc. Está sendo discutido agora o projeto. Se os auxiliares receberão R$200 ou não. Bom, senhor presidente, demais vereadores. O projeto de lei veio a essa casa para revisar os fatos. Veio um projeto de lei para essa casa para conceder uma gratificação de R$200 aos servidores. E aí, o artigo 1º diz que concede a gratificação e o 2º impõe restrições ao recebimento de R$200. R$200 para pouco mais de 20 profissionais concursados desse município que cuidam de pessoas, em especial pessoas com
necessidades especiais, crianças, adultos, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social da Casa Abrigo. Mandando projetos. Por que foi mandado esse projeto de lei para cá? Porque a prefeita retirou a insalubridade desses profissionais, que era de R$157. Pois bem, questionamos aqui a questão de se é ou não devido à insalubridade, mas o que está sendo discutido é a lei. Claro, essa lei para conceder R$200 não vai ser, não cabe a essa casa aqui, a função dessa casa é legislar e primar pela legalidade da lei que aprova, correto? Claro que nenhum vereador é contra essa bonificação de R$200, mas alguns vereadores aqui se insurgiram sobre a forma de conceder esses R$200. Foi dito aqui nessa casa por várias vezes que veio assim porque os funcionários faltavam. Ora, o funcionário que falta, ele tem que ser punido. No âmbito da administração, não cabe ao vereador aqui tomar conta de cuidador, não. Quem tem que fazer isso é o chefe dele imediato. Se ele chega atrasado todo dia, se ele falta, ele responde o primeiro processo administrativo, o segundo, o terceiro ele é demitido, nós somos seletistas. A estabilidade do servidor público não garante a ele o direito de faltar reiteradamente e injustificadamente. Agora, a lei concede a ele o direito de faltar justificadamente. Está lá no 473 da CLT. São vários os motivos, e é o que eu já falei. Agora, o que essa casa não pode fazer é suprimir direitos trabalhistas, e isso que acabou de acontecer. Que fique bem claro para todos os servidores desse município. Porque hoje são os cuidadores. Amanhã pode ser outra classe. E não adianta, senhora prefeita, dizer que a vereadora grita. Não, eu não grito, não. Eu falo no tom que a senhora precisa ouvir. Porque o que a senhora fez hoje foi uma covardia. Não tem outro nome. Se não tem gestão, não tem governo para punir quem falta, não cabe aqui a essa casa restringir direitos trabalhistas. Essa que é a grande verdade. É com muito pesar que eu assisto isso. Vou votar a favor, claro, dos R$200, mas queria aqui estar votando a favor da gratificação sem suprimir direitos trabalhistas, sem restringir esse benefício a quem quer que seja. Isso é uma piada. Estamos fazendo história, como eu falei aqui. Sim, mano. Essa casa hoje está dando uma gratificação que pode perder a qualquer momento, tira o direito. O direito tem de vocês. É só lembrando que só tinha vocês vieram para essa casa para votar. Eu acredito que nenhum vereador irá ser contra o benefício de funcionário. Bom, mais algum? Prefeito, quer falar? Bom, o que está acontecendo nessa casa hoje deveria ser transmitido pela Moabir e pela Rádio São Paulo, está certo. Para ver quem é o vereador que é. Nós estamos aqui a favor da população, a favor dos direitos trabalhistas. E o voto aqui é muito sério. O voto aqui é muito sério. Se esse voto 5 não passar, querer o que não é. Ele sabe que pode ou não pode. O nosso amigo Lito Governo achou que se pode voltar o voto, vai voltar. Se não pode, não vai voltar. Os servidores aqui ganhou. É isso que eu quero falar. Nós temos que saber o que queremos aqui. Temos que saber o que queremos votar. E se não for, vai passar nas rádios, vou fazer uma vinheta, vai passar na rádio, dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Parabéns, vereador Lito Governo Léo, falou o quê? Se pode voltar o voto e o presidente se intervir no voto do vereador, tá de parabéns. Se não for, meus amigos, nós veremos de cima. Rapaz, só fico isso aí e muito obrigado. Léo, você foi excelente nessa aí. Muito obrigado. Eu só falei que o regimento interno tem que ser seguido. E desculpa que meu amigo o vereador Luiz, mas a gente realmente tem que saber quem está votando. Vou discutir por quase uma hora e meia aqui essa questão. Então a gente tem que estar atento. A gente tem aqui os principais interessados assistindo a nossa sessão. Então a gente não pode cometer uma falha como essa. Uma falha grave que vai ferir o regimento interno dessa casa. Eu não sei se vai ferir. A pergunta do presidente foi essa. Se ferir, tudo bem. Se não ferir, mas a questão, gente. Questão de ordem, só para esclarecer. Enquanto a votação não foi encerrada, pode sim. Se for encerrada, já foi encerrada a votação. Nós estamos votando o projeto de lei 050. Ainda está em discussão, vai ser votado. Depois que encerrou a votação, não tem como mais. Aí não tinha encerrado ainda. Agora, com a palavra da Doxante, está sendo discutido o projeto de lei 050, que concede ou não os R$200 auxiliares da dor. A gente autoriza ou não o executivo a pagar. Pode não. Eu já votei a favor, né, para pagar isso.
Ainda não chegou na votação, não. Está na discussão ainda. Então, deixa eu terminar a minha discussão. Eu vou terminar a discussão dizendo que o presidente não pode intervir no voto do vereador. Se tem isso na lei, aqui no regime interno, o presidente não pode mesmo e nem interviu. Eu esclarecendo. Perguntou várias vezes. O senhor está votando, o senhor insistiu a ele dizer o contrário, que ele falou a favor. E o vereador Luiz da Silva é muito sério para voltar esse voto. É muito sério. Um momento de atenção em você. A gente vem passado e olha, eu sou 50, eu não eu tinha que pedir vocês para ir. Infelizmente, está marcado nem vai sair. Mas devido a ser 50% sul dessa retaiada aqui dentro, deixa ele concluir. Então não prestei atenção. Quando ele viu, eu fui prestar atenção. Pela ordem, senhor presidente, senhor vereador, com todo o respeito que eu lhe tenho, não gritaria nenhuma antes do senhor concatenar suas ideias e calcular seu voto. Não. A discussão foi posterior ao senhor votar a favor de um projeto nosso. E aí o presidente lhe advertiu que o senhor estava votando a favor do nosso projeto. E aí então os vereadores se alteraram. Não houve gritaria, não seja injusto. Questão de ordem. Isso que está acontecendo aqui hoje está sendo muito bom. Por quê? Porque os vereadores, todos nós, incluo isso, essa pauta, temos que estar atentos a todas as matérias que chegam. Temos que ir na secretaria se informar do que chegou. Tem que estar atento ao que está no sistema. Existe um sistema nessa casa que a Câmara paga R$ 3.500 por mês para que quando a matéria entra na secretaria, vai para os gabinetes. Então todos os gabinetes têm que olhar no sistema, pedir a secretária para estar atento ao que está sendo tramitado nesta casa. Para não chegar no plenário e perguntar ao presidente o que vai ser votado hoje. Tem que saber, tem que estar inteirado, ir na secretaria, olhar no sistema, tirar as dúvidas antes, para quando chegar no plenário não acontecer isso. Em discussão. Questão de ordem. Só da mesma forma que todos os vereadores realmente devem fazer isso, então todos os projetos que chegam nessa casa têm que passar minuciosamente por todas as comissões. Está no sistema, no sistema, online. Questão de ordem. Tem que prestar atenção no sistema que o sistema quer, para não se confundir. Não tem problema com o sistema. Exatamente, está no sistema. Está no sistema, prestar atenção no que o sistema quer. O sistema, vocês entenderam. Eu concordo aqui com o presidente Câmara do Sul, tem que ser, dá licença que é licença. Nós somos parlamentares. Os parlamentares têm que estar informados o que tem para votar, o que não tem. Para quando chegar aqui, não ter ser influente do meu voto a favor ou do meu voto contra. Nós temos, isso aqui é casa de lei. Aqui nós estamos a favor do povo. Aqui nós estamos votando lei do povo. Eu falei com o presidente antes, tudo que vier, vamos sentar no sistema, vamos dar no sistema. Isso aqui é muito sério, pessoal. Isso aqui é coisa séria, isso aqui não é brincadeira. O povo votou em nós. E aqui, quando o povo votou, nós temos que saber o que está votando. E eu creio que isso que foi votado serviu de emenda. Para saber o que vier aqui, se não estiver esperto, vai dançar na poeira. Se não estiver esperto aqui, vai dançar. Nós estamos a favor da população. E creio que a prefeita, ela vai estar a favor da população. Isso foi uma mudança, está certo? No projeto. Então, a hora que as coisas virem de lá, nós vamos sentar. Para não ter essa discussão, essa dúvida de fora. Aqui nós não podemos ter público do voto. Ou é ou não é. Então foi. Não tem esse negócio de dizer que não votei. E tem que agir o que foi dito aqui. Senão, fecha a Câmara de Vereador. Não precisa mais. Todo mundo faz o que quer. É só parabenizar aqui o vereador Assis pela sua consciência e por estar. Ele pensou muito de trabalho. Processo de trabalho não é trabalho. Porque a lei ali acabou. Se caso o presidente, eu vou ter a você daqui, ou tiver alguma coisa a dizer sobre isso, eu vou entrar na secretaria e eu quero um voto de volta. Se não tiver, tudo bem. E outra coisa, assim, outra vez, o senhor mostrou a força democrática. Fala para você. Solicito pelo secretário para chamar para a votação. Vai ser votado o projeto 050 que dá ou não auxílio ao auxiliar. José Borges Santos. A favor.
Marquinhos Rodrigues. A favor, covardemente, através de Cadão. Vereador Alexandre Moreira. A favor dos R$200, se algum servidor perdeu os R$200 por mais de 3 faltas justificadamente, pode me procurar, que nós vamos procurar a Justiça do Trabalho. Vereador Gadacid. A favor. Vereador Eu tenho certeza que se caso o funcionário tiver três faltas, por uma ocasião qualquer, surgir uma quarta ou quinta volta justificada, ninguém será insensível ao ponto de cortar esse benefício em função de uma, duas ou três. Questão de ordem. Estamos na votação. É a favor? A favor. Vereador Luiz da Silva. A favor. Vereador Carildo. A favor. Vereador Chiquinho. Não, gente, não terminou ainda não. Eu voto a favor, mas nós tivemos 5 votos aqui. Vocês ganharam. Vocês ganharam, tem certeza. Se é a favor do voto não e votar, continua. Vereador Xande Moreira. A favor. Aprovado. Por não constar mais nada na hora do dia, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Samã,